Ei, Bárbara, boa Ei, tarde. boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo. Ah, que bom. Oi, Matheus. Boa tarde. Boa tarde. Tudo em paz? Tudo bem, graças a Deus. Deus. Mandei o convite aí pro João, viu? Chato essa. Aguardar o João entrar. Você tá me escutando bem, Matheus? Ouço bem, normal. Tá? Tá. Se falhar ou se picotar, vocês me avisam, fazendo favor? Beleza. Ah, o João não tá conseguindo entrar. Deixa eu convidar o João de novo aqui. Convidei ele novamente. Vamos ver se ele vai conseguir entrar. Deixa eu ver aqui. Ah, João. Ei, João. Olá, Tudo bem? tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Você me escuta bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Ah, você está me escutando bem? Eu estou escutando bem, estou tentando configurar o fone aqui para ver se eu escuto. Isso. Gente, o João está rodando um pouquinho. Tá configurando lá. É. Para mim só aparece o Matheus e Elisângela, não aparece o João na tela, não. Aparecendo Isso o João, mesmo? não. Agora voltou. Voltou a É porque aparecer para você, Bárbara? vou sumir porque eu estou tentando configurar meu fone. Ah, tá. Ah, vamos lá, vamos sem fone mesmo. Ah, então tá bom. Ô, gente, em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer vocês terem aceitado o convite, né, para estar essa tarde aqui com a gente. A gente sabe, né, a quantidade de tarefa que vocês têm, fora as questões particulares, né? Então, dispensar esse tempo aí, sim, a gente precisa agradecer e honrar, né? Porque ainda mais no sábado à tarde, um momento que é dedicado à família. Então, assim, primeiramente é agradecer mesmo a disponibilidade. E aí, segundo, falar com vocês, né, para o pessoal que está assistindo, como vai ser a nossa dinâmica. Nós vamos ter, na verdade, 3 blocos de perguntas, né? Primeira pergunta direcionada ao João, aí depois ele tem 10 minutos para falar, a Bárbara e o Matheus 5 minutos para comentar sobre aquele tema, né? Depois a Bárbara a gente vai direcionar uma pergunta para ela tem 10 minutos para falar também, o João e o Matheus vão comentar. Como o nosso tempo aqui do Instagram, ele é um tempo de 1 hora, porque 1 hora o nosso Instagram ele corta a transmissão, nós vamos precisar encerrar depois dessa pergunta, do comentário do João e do Matheus, para depois entrar novamente para o terceiro bloco de perguntas, que é a pergunta ao Matheus. 10 minutos para resposta, 5 minutos para a Bárbara e comentar a respeito daquele assunto. Tá? E nós vamos pedir ao pessoal que está participando, podem fazer pergunta pelo chat, que nós vamos anotar a pergunta e ao final nós vamos responder, tá? Porque senão nós estamos com medo da nossa organização de tempo ela se perder, se a gente for responder as perguntas no meio dos blocos. Então, pode ficar tranquilo que nós vamos anotar e aí depois a gente responde. Então, primeiramente, né, vamos orar para pedir a proteção de Deus, né? Como sempre, a gente sempre, em nome de Jesus, né? Oi. Continuo vendo somente você em cima e o Matheus no lado. O João, para mim, não aparece, tá? Você quer sair e entrar de novo? Que eu te convido de novo, pode ser?
Entrou. Tá aparecendo? Agora tá. Pra mim tá chiando um pouco. Tá chiando pra vocês, gente? Não. O som tá normal? Ou parou de... Tá normal? O som tá normal, Milena? O som do Matheus, para mim, tá ruim. Meu? Peraí. Tá picotando. Tá chiando, pois é. Estranho, né? Não sei. Pode ser. O ideal é que só fique aberto o microfone de quem vai falar, porque quando ficam dois Verdade. microfones abertos, geralmente costuma dar ruído. É verdade. Então vamos combinar assim, né? O Matheus não está saindo. Melhorou. Então vamos lá, né? Aí a gente combina assim, né? A gente desliga o microfone aí à medida que um vai falando, os outros desligam o microfone. Então vamos lá, né? Pedir a Jesus, nesse momento, a presença dele junto a nós, a presença dos mentores dessa casa, a presença dos mentores da Casa de Miguel. Agradecemos toda a organização espiritual da Casa de Miguel, nesse apoio que nos dá, que nos tem dado, né? Na fundação da nossa casa. Pedimos que eles estejam todos aqui conosco, iluminando, protegendo, nos acolhendo, acolhendo os irmãos desencarnados que porventura que estiverem. São todos muito bem-vindos, encarnados e desencarnados, ao nosso estudo da mediunidade. Ilumine a cabeça de todos nós, principalmente, né, dos nossos convidados, que eles possam, né, trazer para nós respostas esclarecedoras, confortadoras, dentro daquilo que a doutrina espírita nos ensina, essa doutrina consoladora e de amor. Obrigada, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui nessa tarde de sábado, reunidos em seu nome. Só quem ganha somos nós, né? Na verdade, quem mais ganha somos nós de estarmos aqui nesse tempo conversando sobre os seus ensinamentos. E com a leitura do Evangelho, de uma pequena parte do Evangelho, nós pedimos autorização para iniciar a nossa live. Escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Se algum escandalizar a um desses pequenos que creem em mim, melhor fora que atassem ao pescoço uma dessas mós, que um asno faz girar e que o lancem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vem. Tende muito cuidado em não desprezar um desses pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face do meu Pai que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-o e lançai-o longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançado no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Mateus, capítulo 5, versículo 29 e 30, capítulo 18, versículo de 6 a 11. Que assim seja, né? Então vamos lá. Começar nossa live sobre mediunidade. Bom, a primeira pergunta que nós temos aqui é para o João. João, a gente gostaria que você assim, explicasse para nós o que é mediunidade, assim, os aspectos, o que a pessoa sente quando começa a despertar dessa mediunidade, qual seria a diferença desse despertar da mediunidade, às vezes por transtorno mental, principalmente transtornos mentais em que as pessoas veem coisas, escutam vozes, né? Onde está o liame ali para a pessoa conseguir identificar a patologia mental da questão da mediunidade e como lidar com isso, o que a pessoa precisa fazer quando começa a perceber esse contato mais estreito com o plano espiritual. Aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse início da mediunidade, essa descoberta da mediunidade para nós. Tudo bem.
Nosso boa tarde aí a todos que nos acompanham. Boa tarde, Elisângela. Boa tarde ao Matheus. Boa tarde, a Bárbara. Tema mais do que contemporâneo e necessário, né? Bem, a primeira coisa que a gente precisa entender que, como o próprio nome sugere, médium é aquele que está no meio, né? No meio de quê? No meio entre o plano espiritual, entre o mundo invisível e a parte material da vida, a parte física da vida. Então, a própria definição nos sugere que o médium é o intermediário dos espíritos para o homem encarnado. E isso é inerente ao próprio ser humano, né? Se há espíritos desde sempre, e se há o ser humano desde sempre existe a mediunidade, desde sempre existem os intermediários, né? Aqueles que estão como instrumentos dos espíritos, sejam eles inferiores ou superiores, uma vez que a mediunidade é condição humana enquanto faculdade. Ela não está ligada à moralidade, ela está radicada no próprio organismo, né? E quanto ao uso, aí sim, quanto ao uso, né, ela deve ser utilizada tendo a moral a nortear o seu uso para que ela então sirva aos seus propósitos, né? É preciso dizer que todo ser humano é médium, na medida em que Kardec vai explicar que todo aquele que sofre de uma maneira mais ou menos intensa a influência dos espíritos é médium. Porém, o Espiritismo vem nos falar de que a mediunidade ostensiva, né, que é aquela em que o indivíduo escuta, o indivíduo vê, o indivíduo sente a energia, não é? O espírito escreve através dele ou fala através dele, mediunidade ostensiva, né? Alguns indivíduos dentro da humanidade nascem com essa característica da mediunidade ostensiva, não é? E a gente pode falar que o despertar dessa mediunidade ela pode se dar de duas formas. A primeira é natural. É natural, a criança, normalmente, pela condição de ainda não estar completamente sedimentada a reencarnação, que a doutrina espírita vai nos ensinar que por volta dos 7 anos, até antes disso, é muito comum que a criança perceba o mundo espiritual e seus habitantes de uma forma muito, muito natural, né? Vencida. Oi, Elisângela. Deixa eu só te abordar aí nesse ponto. Inclusive, a gente tem visto no Instagram muitas crianças, né, tendo recordação de vidas passadas, e tem até uma menininha que eles chamam ela de mini médium, né, e que está ganhando aí popularidade, e vira e mexe a gente recebe aí manifestações, postagens, né, abordando essa questão da mediunidade nas crianças. Pois é. Apesar dela ser chamada de mini médium, né, eu conheço, porque eu tenho acompanhado, tenho visto aí, e não vou entrar aqui no mérito da exploração da coisa, mas, enfim, o fato é que a partir dos 5, 6 anos de idade, que é quando o cérebro começa a produzir os neurônios que vão ser as células da memória de longa duração, normalmente essas lembranças de vidas passadas e essa capacidade também de percepção do mundo espiritual para aqueles que ou não serão médiuns ostensivos ou cuja mediunidade precisa eclodir no momento mais tardio, né? Essas visões, esse contato se encerra e aí
no momento oportuno, quando for a hora, e que não tem assim receita, né? Para cada um acontece num tempo distinto. Tem gente que acontece desde cedo, tem gente que acontece na adolescência, tem gente que acontece no início da vida adulta, tem gente que acontece na meia-idade, enfim. Né? Então, o eclodir pode se dar de maneira natural ou pode trazer impactos no campo emocional, no campo fisiológico, no campo, né, psicológico, mas não por causa da mediunidade em si. O próprio indivíduo é que já é portador desses distúrbios e quando a mediunidade chega, obviamente, esses distúrbios vão ganhar uma amplitude, né? E é muito curioso, né, Lisângela, essa questão do, por exemplo, como diferenciar o eclodir da mediunidade da esquizofrenia, por exemplo. Né? Bem, é preciso dizer que um indivíduo esquizofrênico é um indivíduo que se desconecta da realidade. Né? Ele passa a viver uma realidade própria. Não é? E para ele retornar para a realidade, vamos dizer assim, comum a todos nós, é preciso intervenção medicamentosa. Então, um indivíduo esquizofrênico sem estar devidamente medicado, tratado e etc., o discurso dele é desconexo. Né? Não é possível encontrar no discurso de um esquizofrênico a conexão com a realidade. Diferente do médium, que ele tem as visões ou ele ouve as questões, mas ele está aqui na realidade. Né? Ele consegue identificar, falar sobre a sua realidade, entender a realidade de uma forma muito tranquila. Né? Mas sofrendo a influência do mundo espiritual, né? Ele então vai relatar sobre aquilo que está vendo ou sobre aquilo que está ouvindo, no entanto, sem perder a conexão com a realidade. Né? E esse eclodir, ele é permeado de sintomas. Né? Como tudo que acontece com a gente, tem sintomas físicos e tem sintomas emocionais e psicológicos. Né? Então, por exemplo, sintomas que são comuns, não são só esses que eu vou mencionar aqui, mas existem outros. Né? Então, por exemplo, a pessoa passa, de repente, a ouvir alguém chamar o seu nome e ele procura e não vê ninguém. Né? Ou tem a percepção que tem um vulto, alguém por perto, ele sente uma presença, mas ele não vê esta presença. Muitas vezes ele sente calafrios desconfortáveis, sem uma causa clara a respeito daquilo. Né? Ele passa a ter pesadelos, né? Ele tem sonhos. Então, esses são, assim, vamos dizer, os sintomas mais comuns de quando a mediunidade está eclodindo. Né? Os pensamentos intrusos que a pessoa passa a ter com muita clareza, dizendo para ela fazer coisas ou não fazer coisas, fazer intervenções com fala ou não fazer intervenções, né, com fala. Então, a pessoa vinha dentro de um certo padrão comportamental e, de repente, ela percebe que tem ali algo diferente deste padrão. Né? Bem, e aí o que fazer com relação a isso? Né? Como lidar com esse momento? É preciso procurar uma instituição espírita que seja séria, acima de tudo que seja séria, para que a pessoa possa, através do estudo, né, compreender o que é a mediunidade, compreender o eclodir da mediunidade, compreender a origem desses sintomas, aprender como controlar, né? Porque tem como controlar. Não é que o espírito chegue e tome posse da mente
o indivíduo ou influencie o indivíduo de uma maneira irresistível. Não, há controle, não é? O espírito, da mesma maneira que ele influencia, é possível ao indivíduo resistir a essa influência, né? Então, é preciso buscar um estudo sério, uma casa séria, um estudo metódico, para se aprender sobre a faculdade, para aprender como ela funciona, para aprender como controlar, para aprender para que serve, qual é o objetivo com que a mediunidade é facultada ao indivíduo, para que então ele possa dar o uso correto dessa ferramenta com a qual ele nasceu. E aí, numa casa espírita, ele vai tomar os passes, não é? Ele vai aprender, ele vai estudar, vai ser orientado a fazer um culto do evangelho no seu lar, né? Ele vai aprender a se equilibrar mentalmente, a se equilibrar emocionalmente, né? De maneira que, com o decorrer do tempo, esses sintomas da eclosão da mediunidade vão diminuindo e ele, então, dotado do conhecimento e de um grupo que o acolha para o desenvolvimento e o trabalho, possa futuramente estar integrando uma equipe de trabalho mediúnico na mediunidade com Jesus. Muito bom, João. E a questão do autoconhecimento aí é sobretudo essencial, né? Justamente para poder identificar, né, essa questão dessas mudanças de comportamento, essa questão desses pensamentos intrusos, né? Em verdade, Elisângela, assim, tudo que a gente fala em torno de preparação para se trabalhar a mediunidade com Jesus, na verdade, é uma preparação para se ter uma vida o mais próximo do equilíbrio possível, compreendendo que um equilíbrio pleno para espíritos do nosso nível evolutivo aqui no planeta Terra é algo ainda para o futuro, né? Mas é possível um trabalho sério, é possível um trabalho sistemático, metódico, entendendo a finalidade né, da mediunidade. E isso não se faz sem sacrifício, isso não se faz sem renúncia, e isso não se faz sem estudo, né? Uma coisa que a gente observa, inclusive em trabalhadores já de longa data na mediunidade, é que assim as pessoas procuram fazer um primeiro esforço inicial de contenção desses sintomas da eclosão até estarem trabalhando num grupo mediúnico. Quando conseguem se inserir num grupo, relaxam. E aí negligenciam o estudo, negligenciam o trabalho, não é? Muitos começam a se achar importantes por conta de ter mediunidade. E aí essa postura, esse comportamento acaba muitas vezes levando o indivíduo de volta ao desequilíbrio, né? Porque é uma ferramenta que nos foi dada para o trabalho no bem, para o nosso bem e para o bem daqueles que serão eventualmente atendidos através da faculdade mediúnica, né? Então, assim, é preciso entender que, como qualquer trabalho que a gente tem, que exige de nós organização, planejamento, disciplina, estudo, a mediunidade não é diferente, né? Ela exige que a gente se organize, que a gente se planeje, né? Que a gente tenha uma disciplina com ela, de maneira que o trabalho planejado pelo mundo espiritual e que conta conosco não sofra interferências da nossa parte pela desorganização, pela indisciplina. Sim, muito bom. Ô, Bárbara, e assim, o que você teria para poder né, comentar a respeito dessa questão, né? Alguma experiência sua? João, faz favor para mim. Fecha sua câmera. Please.
Obrigado. Porque para eu comentar eu tenho que olhar para a tela e, meu amigo, com o lustre em cima da sua cabeça, realmente. Não dá para eu focar no negócio aqui. Então, Elisângela, assim, eu fui formada numa escolástica diferente do João, né? E o Matheus também, né? Diferente da do João e diferente da minha, né? E dentro do meu processo de formação mediúnica, e da pessoa que foi responsável por ele, a orientação sempre foi, porque a gente tem esses sintomas, e a orientação que eu recebi sempre foi: o primeiro lugar que você procura não é a casa espírita. O primeiro lugar que você procura é a medicina. Né? E esse é o grande problema, e eu já falei isso algumas vezes, é o grande problema que o espiritismo tem, né? Que a ciência como um todo tem, com relação às religiões, né? As religiões, elas não sabem qual é o seu lugar. Né? Então, o Beraldo sempre dizia, né? Muitas vezes a eclosão da mediunidade ela vem acompanhada de intensas dores de cabeça. Vá no neurologista. Ah, mas é da eclosão mediúnica. Obrigado, gatão. É da eclosão mediúnica. Tá, se for um tumor, você está decretando a pessoa morte porque ela deveria ter feito alguma coisa antes. Né? Se for um processo, a minha mediunidade eclodiu muito cedo, mas com 15 anos eu tive um problema de saúde de dores de cabeça intensas. Graças a Deus que eu não era espírita. Graças a Deus mesmo, porque ia ficar tudo a cargo da mediunidade. E o que eu tinha é uma doença idiopática chamada hipertensão intracraniana idiopática. Eu precisei botar uma válvula, eu ficaria cega, né? Então, a gente precisa entender, né, que a mediunidade, mesmo a mediunidade chamada mecânica, ela é um ato de consciência. Você pode não ter consciência do que está sendo comunicado, do espírito, né, não ter lembrança da comunicação, mas você tem ciência do acontecido, você tem ciência do processo. Ao passo que as doenças mentais, geralmente, elas estão associadas a situações sem ciência. Né? O indivíduo, ele não tem, ele não compreende absolutamente nada do processo. Né? As visões são muito raras, né, nas doenças mentais. No transtorno de esquizofrenia, o que tem mais... não é que são raras, mas assim, ou você... tem visões ou você tem audições. Né? Você não tem a concomitância. Né? São persecutórias. Né? Na imensa maioria das vezes são situações persecutórias. Né? São animais que estão me perseguindo, são pessoas que estão me perseguindo. Então, assim, elas são muito específicas. Mas eu acho que o primeiro passo é a busca do psiquiatra. É a busca do psiquiatra, acima de tudo. O que não te impede de procurar a casa espírita, de começar a estudar, de começar a ver, né, assistir as palestras, né? Porque só existe um tipo de situação em que a mediunidade ela é associada a transtornos psiquiátricos, né? Que são as chamadas mediunidades provacionais. E essas mediunidades, elas não têm efeito de obra. O indivíduo não vai trabalhar. Ele vai apenas sofrer. Ah, mas qual é a função disso? Né? Eu busco muita função. A gente não sabe o que foi feito no verão passado. Né? Existem algumas questões aí. Né? E se exacerba. Né? A doença mental, ela se exacerba e se confunde com aquele processo mediúnico. E que ele acaba sendo um processo mediúnico estéril para o trabalho, porque o indivíduo não tem equilíbrio psíquico para trabalhar. Você vai botar um indivíduo, né, com transtornos mentais, e nunca são transtornos mentais leves, tá, gente? A gente não está falando de um processo depressivo, a gente não está falando de um burnout, a gente está falando de doenças esquizoafetivas graves, né, de esquizofrenias.
né, que é uma doença de dificílimo controle, tá? Tanto a bipolaridade quanto a esquizofrenia são doenças de dificílimo controle. Por quê? Porque o esquizofrênico raramente aceita medicação, né? Ele não aceita medicação, porque exatamente como o transtorno ele é um transtorno persecutório, ele acha que a medicação tem um veneno, é um chip do governo, é um não sei o que vai controlar e que vai fazer. Eu tenho um irmão que é esquizofrênico, meio irmão que é esquizofrênico, e que ele não come nada que não seja feito por ele. Nada, 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 nada. Entendeu? Então, assim, pra vocês terem noção, ele só come galinha, porque ele pode criar a galinha. Então, ele cria a galinha, mata a galinha, ele não compra nem no açougue, que pode ter recebido uma injeção de controlador mental das grandes esferas que dominam as trevas e por aí vai, né? Por aí vai. E vai aceitar uma caixinha de remédio? É muito difícil. É um controle muito difícil. Aí você faz, às vezes, na detenção psiquiátrica, né, temporária, mas sair dali precisa dar continuidade ao tratamento. Então, assim, e o transtorno bipolar, na imensa maioria das vezes, né, os pacientes diagnosticados com bipolaridade, eles só aceitam medicação até eles se acharem que estão bem. E aí eles param a medicação. Então, vira uma gangorra, né? E pessoas com esse tipo de equilíbrio psíquico jamais vão poder estar inseridas num trabalho de desobsessão, porque isso vai fazer ainda mais mal ao quadro mental delas. Então, a mediunidade delas acaba sendo apenas provacional, ela acaba não produzindo, de fato, efeitos a nível de trabalho, né? Excetuando-se isso, a doença mental que a pessoa possa ter não tem nada a ver com a mediunidade. Eu tenho TEPT, depressão, sou autista, o que não tem absolutamente nada a ver com a minha mediunidade. Né? A pessoa pode ter transtorno de ansiedade generalizada, a pessoa pode ter toque, e nada disso tem a ver com a mediunidade. E aí é preciso que o psiquiatra atue, né? E que o estudo, a formação, a capacitação e o trabalho atue no outro lado, porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. É muito bom. E você, Matheus, o que você tem para nos dizer sobre esse ponto? Então, eu acho que a mediunidade, meu eclodir de mediunidade, ele foi, acho que diferente dos dois casos citados aqui. Foi por aperto mesmo que eu entrei pro espiritismo. Mediunidade aflorou, então assim, eu bebia na época, né? Já fiz muita bagunça na vida. E toda vez que eu bebia, eu dava passividade. E não eram espíritos de luz, digamos assim, né? Então, assim, eu me vi entre a cruz e a espada, literalmente. Então, eu preferi escolher a cruz, porque a espada eu já carreguei durante muito tempo, né? Então, tô tentando mudar de lado. E tem muitas vezes, né? Isso é mais comum, às vezes, do que a gente imagina. Quem vem com essa faculdade, né? Na verdade, quando eu olho para trás hoje, eu percebo que eu sempre fui médium. A mediunidade sempre esteve presente na minha vida. Sempre sentia espírito. Quando eu era pequeno, eu via. Só que eu negava isso, entendeu? Eu não queria compromisso. Eu sabia que era uma coisa que ia me demandar um compromisso, um esforço, uma dedicação. E eu não queria um compromisso, eu não queria me esforçar, eu não queria me dedicar. Eu queria me dedicar a mim mesmo, que me dava prazer, né? Então eu fugia disso, como o diabo foge da cruz. E até que um dia, né, as coisas foram apertando, a situação foi o gargalo, né? A vida vai nos empurrando, porque a vida permite que a gente fuja até determinado ponto, né? Chega num momento em que você chega numa encruzilhada. Ou você faz uma escolha, né, e muda o seu caminho, ou você continua no seu caminho e decreta o seu fim. Você escolhe o seu fim, né? E eu já vi muitas pessoas, amigos também, que escolheram
é não se dedicar. E o quadro deles hoje não é um quadro muito bacana. Porque aí a gente vai acabar saindo aqui do tema, né? Não vou aprofundar demais, senão a gente tem tempo. Mas eu acho que fica muito essa reflexão, entendeu? Porque não adianta a gente fugir. A gente não vai deixar de ser médium por não querer ser médium. Negar sua mediunidade não vai te fazer menos médium do que você é. Então, o único jeito de você trabalhar isso e ter um equilíbrio, né? Como o João falou na fala dele, dando a ferramenta o objetivo ao qual ela foi criada. Então, não é à toa que nós trazemos a ferramenta. Agora, nós temos a liberdade de usar essa ferramenta para o correto objetivo. Caso a gente não escolha isso, outras consciências, né, vão usar dessa ferramenta que está nas nossas mãos para objetivos escusos. Então, fica nas nossas mãos a escolha. Ô, Bárbara, e assim, a gente escuta muito falar, assim, e, na verdade, essa é uma pergunta que eu sempre recebo. O que acontece? Tem uma passagem na Bíblia, em Levítico, que diz assim: não recorram aos médiuns, nem busque a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu queria, né, assim, diante do vasto conhecimento que você tem sobre as questões mesmo históricas relacionadas ao tempo, né, bíblico, eu queria que você comentasse sobre essa passagem para nós, né? Contextualizasse ela para nós, nos ajudasse a entender o que se quer dizer com isso e onde a doutrina espírita não conflita com isso, ou onde a doutrina espírita esbarra com isso. Eu queria que você falasse sobre essa passagem levítico para nós. Gente, eu vou ser muito sincera, vocês sabem que eu não sei ser de outra forma, tá? Eu vou comentar porque manda quem pode, obedece quem é educado. Mas é uma perda de tempo absurda fazer esse tipo de comentário, né? Por que isso? Porque, na verdade, gente, vamos lá, a gente está numa live sobre mediunidade, nós estamos falando primazmente para espíritos, né? Espíritas se regem sequer pelo evangelho, né? Kardec não se deu o trabalho de esmiuçar o evangelho todo, que dirá o Velho Testamento, né? Cristãos se regem pelo evangelho. Algumas religiões cristãs mais fundamentalistas seguem mais o Velho Testamento do que o Evangelho, o que é por si só uma incongruência, né? Então, assim, a gente vai consumir um tempo de um tema importantíssimo comentando o que não precisava ser comentado, tá? Por quê? Porque então, assim, ninguém nunca me fez essa pergunta. Ninguém nunca me fez essa pergunta, porque eu ouvi de mim assim, cara, comeu camarão? Roda. Usa ligamete? Roda também, porque é tecido misturado. Come pão com granola? Roda também. Multigrão. Brasileiro, então, tá todo mundo numa íngua arrumada, porque não pode misturar grão, e até onde eu sei, né? O Matheus, que trabalha com agricultura, que me corrija se eu estiver errada, até onde eu sei, arroz é um grão e feijão é outro. Então, misturou arroz com feijão, danou-se. Entendeu? No interior de Minas Gerais não sobra um, porque comeu carne de porco, tá na vala. Né? No litoral do Brasil não sobra um, né? Porque a galera come camarão. Então, vai morrer o pessoal que mora no litoral e os invejosos que moram no interior e comem camarão R$90 o quilo. Entendeu? Então, assim, a gente vai perder tempo, né, analisando, né? O Levítico é um código de leis dos judeus. O Levítico compõe a Torá, né? Está presente no Velho Testamento, do qual as religiões cristãs apenas entendem o contexto de onde Jesus viria, a promessa do Salvador.
né? Ele não tem mais nenhuma outra função que não seja dar o contexto da criação, dar o contexto. Por quê? Porque Jesus não era cristão, Jesus era judeu. Então era preciso entender por que Jesus estava celebrando a Páscoa. É preciso entender por que Jesus foi lá no templo com 12 anos, era bar mitzvah de Jesus. Então isso tudo você só entende se você olhar para o Velho Testamento, mas nada mais que isso. Nada mais que isso. Pode cancelar o Mateus da live que ele tem tatuagem, entendeu? Então, assim, né? A pessoa, a proibição de falar com os espíritos. No Levítico se proibia tudo que não se entendia. E se a gente hoje não entende mediunidade com decência, imagina, né? Imagina o sujeito lá. Então ele não queria contato, porque na verdade ele estava trazendo o povo hebreu para a noção do Deus único, porque até então, né, era tudo ali, o Egito era politeísta, então as pitonisas, as, né, chamadas médiuns, que eram as pitonisas, eram todas politeístas, então queria cortar o vínculo, né, com aquela história de vários deuses que tinha no Egito. E além daquilo, também queria evitar doenças. Então, pô, já tinha sacado que de vez em quando se morria quando comia carne de porco, né? Então, pô, papo, não come porco mais. Não entendi por que a mulher sangrava e o homem não. Então, assim, se tá sangrando, isola ela. Não tem relação, não pode. Entendeu? Não pode ter tatuagem. Por quê? Como é que faz tatuagem hoje? Fala aí, Matheus. Tem que passar pomadinha cicatrizante? Tem que ter uma pregada de cuidado? Tinha isso lá? Não tinha. Dava sepsis, dava um BO danado. Tinha que isolar quem tinha lepra, porque você não tinha penicilina. Então, aquilo é um código, na verdade, solitário, de um tempo que não existe mais, de uma religião que nós não seguimos. Mas é muito desconfortável fazer qualquer tipo de comentário a isso. Por quê? Porque isso vai ficar na internet, né? E existem grupos de pessoas religiosas que seguem aquilo ao pé da letra, que não fazem barba, que não cortam cabelo, né? Então a gente acaba para falar de um tema da nossa seara, que seria a mediunidade, invadindo a crença do outro. Então eu acho que se o sujeito acredita na proibição de Levítico, ele não deve consultar médium mesmo, não deve comer carne de porco, não deve comer camarão, não, só deve usar roupa 100% algodão, não deve misturar grão, porque isso é a fé do indivíduo e eu não posso ter ingerência sobre a fé de um terceiro. Isso é desrespeitoso. Por mais que eu ache que a fé do outro é equivocada, eu estou fazendo um juízo de valor. E o cara que eu disse, disse, não me diz para não ser medido. Então, quem sou eu para comentar Levítico? Eu não posso comentar, fazer comentário, tecer comentários corretos sobre Levítico. Eu não sigo Levítico. Não faz parte da minha fé. Então, é entrar numa ingerência, entendeu? Então, no catecismo da Igreja Católica também tem uma condenação, né, ao intercâmbio com os espíritos. Aí eu vou entrar dentro e ferir os meus companheiros católicos analisando o catecismo da igreja deles? Não vou. E o Levítico faz parte da Torá, que é aí o catecismo, né, do judeu. Então, assim, a gente vai tecer comentários sobre isso, né? Eu acho que é desnecessário, acho que não tem fundamento para quem vai estudar mediunidade, não vai fazer de ninguém melhor ou pior médium, não vai fazer de ninguém melhor ou pior espírita, mas pode fazer do espírito um soberbo preconceituoso que se acha melhor do que quem crê nas outras fés, nas outras doutrinas, né? E eu acho que a gente precisa botar um pouquinho a viola no saco e aprender a ser humilde, porque nós, enquanto espíritos, não somos melhor que ninguém. A gente tem a nossa compreensão de mundo, mas precisa respeitar a compreensão de mundo das pessoas, né? É meio isso. Mas não respondendo, você respondeu. Ô João, em relação, né, em relação a essas questões, né, de comunicação com o plano espiritual
E né, tendo esse contexto, vamos descontextualizar do Levítico, então, mas essa comunicação com os espíritos, como que a doutrina espírita vê isso? Elisângela, a primeira coisa que a gente precisa entender é que, assim, nós estamos em comunicação com os espíritos 24 horas por dia. Né? Kardec dirige três questões para os espíritos superiores que nos dão o pé, né, a noção de como esse relacionamento entre o mundo invisível e o mundo visível, ele é tão intenso, ele é tão profundo e ele é tão presente que fica difícil de entender um momento em que nós não estamos, de alguma forma, sofrendo a influência. Por exemplo, na questão 456, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: os espíritos estão em toda parte, veem tudo que fazemos? E a resposta é sim, mas cada um só vê aquilo que é do seu interesse. Então, aquilo que a Elisângela vibra nela, no profundo, no desejo e no pensamento, encontra eco em espíritos que também vibram a mesma coisa. O que o João vibra no seu profundo, a nível de desejos e de pensamentos, atrai espíritos também que gostam da mesma coisa. Assim vale para o Mateus, para a Bárbara e para todos nós. Né? Aí Kardec faz uma subpergunta. Assim, é mais fácil esconder alguma coisa de alguém quando esse alguém está vivo, encarnado, do que quando está morto, desencarnado? E aí os espíritos respondem: sim, muitas vezes, quando vos julgais sozinhos, estáis cercados por uma multidão de espíritos. Essa fala, Paulo teve ela lá atrás, quando ele disse que nós estávamos constantemente cercados por uma multidão de testemunhas. Então, assim, você está lá no alto do morro, eu vou pegar o exemplo do fazendeiro Mateus. O fazendeiro Mateus, muitas vezes, na lida dele com gado, o Mateus está lá sozinho. Fisicamente, o Mateus está sozinho, cercado de animais. Mas o Mateus está lá sozinho, de fato. Né? Você entrou para a intimidade do seu banho. Né? Você entra para o seu banheiro, fechou a porta. Você está ali sozinho? Né? Sua família saiu. Você está em casa. Você está ali sozinho? Claro, claro que a nossa fala aqui ela tem um tom genérico, porque a gente aprende com os espíritos que aquele lar em que o indivíduo está dedicado à oração, está dedicado à reforma íntima, ele faz o culto do evangelho no lar, esse lar ganha uma proteção, né, de forma que os momentos de intimidade do indivíduo são preservados. Mas na maioria dos lares que não são dedicados à oração, onde os indivíduos não estão comprometidos com o bem, com a reforma moral, não dedicam tempo a um relacionamento sincero com Jesus através do seu evangelho, são lares em que há uma participação intensa do mundo espiritual inferior nas demandas familiares, nas decisões, etc. Aí, muito bem. Na questão 457, os espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos conhecem os nossos pensamentos mais ocultos? E a resposta, Elisângela, é assim, de causar terror, entendeu? De dar aquele calafrio na espinha do sujeito, porque a resposta é: até aqueles que gostarias de esconder de vós mesmos. Então, ou seja, não há nada que a gente sinta, nada que a gente pense, que os espíritos não saibam. Porque nós somos transparentes para eles. Né? E, finalmente, a questão 459, quando Kardec pergunta: os espíritos influenciam os nossos pensamentos e as nossas ações? É outra resposta de dar calafrio na espinha. Né? Muito mais do que podeis supor. A rigor, são eles que vos dirigem.
Então, ou seja, a partir do momento que a gente pega essas 3 perguntas para chegar à seguinte conclusão: eu estou aqui encarnado e tem uma nuvem de testemunhas, uma nuvem de espíritos que me observam, que interagem comigo, que participam do meu dia a dia, que interferem nas minhas decisões, que às vezes me influenciam para os conflitos, de outras vezes os superiores querem me tirar do conflito. Então, peraí. Aí vem a pergunta que o Espiritismo propõe para a gente, né? Você está favorecendo quem? Você está favorecendo os que te influenciam para o mal, para o conflito, para a desordem, para o caos, para as viciações, ou você está favorecendo aqueles que querem te levar para o patamar da disciplina, da organização, do equilíbrio emocional, do equilíbrio mental? Então, a qual dos 2 lados a minha conduta favorece? A qual dos 2 lados o teor dos meus pensamentos favorece? A qual dos 2 lados o teor dos meus desejos, das minhas emoções favorece? Né? Não é à toa, Elisângela, para finalizar minha fala aqui, que uma das questões que talvez seja a mais falada do Livro dos Espíritos, e talvez a que menos se coloca em prática, né, que é a questão sobre o autoconhecimento, 919, 919A de O Livro dos Espíritos, é tão pouco exercitado pelos espíritas, porque é uma questão que propõe que a gente tenha consciência ética, que a gente descubra pelo autoconhecimento a qual Senhor nós estamos servindo. Se nós estamos servindo a Mamon ou se nós estamos servindo a Deus. Né? Nos coloca frente a frente com quais são as companhias espirituais que a nossa conduta tem atraído. Quem é que nós temos permitido que seja o Senhor da nossa vida, porque não vamos aqui manter a ilusão de que eu vou ao centro espírita 3, 4 vezes por semana, eu trabalho, eu faço palestra, eu faço culto no lar, eu oro, eu leio os livros, eu estudo, e que isso aí já resolveu toda a nossa questão moral. Né? Os dias atuais são dias que vão muito de encontro àquilo que Jesus falou, em que tudo que era oculto seria revelado. Então, nós temos visto pelas redes sociais religiosos de todos os matizes com posturas absolutamente anti-evangélicas, antifraternas, dando conta de que não é a frequência ao culto, não é o estudo à doutrina que vai resolver a questão moral, é o aplicar daquilo que você aprende com a doutrina na sua vida, é que vai produzir a transformação moral. Né? E aí, para a gente fechar, então, lá no Livro dos Médiuns, Kardec dirige uma pergunta. O que o médium precisa fazer para se tornar cada vez mais um instrumento melhor para os espíritos superiores? A resposta vai de encontro a isso que a gente acabou de falar. O combate incessante ao orgulho e ao egoísmo. Ô, Matheus, isso fica bem próximo daquilo que você estava comentando em relação à sua questão pessoal, né? Com certeza, Elisângela. Eu queria fazer assim, uma ponderação entre os 2 pontos de vista. Concordo com a Bárbara, né, que a gente não precisa entrar na seara da fé alheia, a gente não se aprofunda no Velho Testamento, então muitas vezes pode soar como uma falta de respeito quando a gente o faz. Porém, existem pessoas que às vezes seguem esse Antigo Testamento, por exemplo, Levítico, e que condenam veementemente a comunicação com espíritos, né? Que criticam, que têm preconceito, enfim, que questionam, que dissimulam, né? E isso eu acho uma coisa complicada. Por quê? Quando elas fazem isso contra nós, que somos espíritas, beleza, né? É um ataque de uma ideia divergente daquela que a gente segue. O problema é quando elas fazem isso com os filhos delas. Porque suponhamos que uma família que segue Levítico tem um filho médium, por exemplo.
E aí? Como é que fica essa criança? Vai crescer como louca. Por quê? A comunicabilidade com os espíritos é proibida. Logo, qualquer contato que exista com o mundo espiritual é loucura, é o demônio que está querendo tomar a mente. E isso gera um tamanho de um desequilíbrio na mente dessa criança, que vai se tornar um jovem, que vai se tornar um adulto, e que não veio médium à toa, né? Então, quando a gente fala sobre isso, às vezes para a pessoa que está lá, mas que tem essa mediunidade e que não sabe o que fazer com ela, para mim é um ato de caridade. Então, eu acho importante a gente falar também sobre isso. Não com o objetivo de agredir, de atacar, de questionar a fé do outro. Cada um segue o que quer, eu tenho a minha convicção, respeito. Agora, a gente precisa mostrar as possibilidades para quem está se sentindo aprisionado do lado de lá. Porque, como o João muito bem disse, estamos cercados por uma nuvem de testemunho o tempo todo. E a espiritualidade nos influencia o tempo todo. E a espiritualidade que quer nos destruir, ou que quer o mal para aquela família, essa família que eu estou criando, usando como exemplo aqui agora, ela vai estimular exatamente o preconceito, a ira, a dissensão, que todos nós carregamos. Porque, como foi dito no começo, né? A gente às vezes chega num momento da vida que a gente fica entre a cruz e a espada. O problema é que muitas vezes a gente escolhe o caminho da cruz, porém a gente leva a espada na mão. A gente não entendeu ainda que a religião, o ato de religare, né, religar com o sagrado, ela requer que nós deixemos de lado nosso preconceito, nosso orgulho, nossa vaidade, como o João muito bem disse também. São coisas que não conseguem caminhar juntas. Se a gente faz isso, né, busca seguir um caminho de iluminação, porém sem lutar contra as trevas que ainda existem dentro de nós, pegando uma ideia, seja ela qual for, seja qual religião for, e esquecendo de entender que antes de seguir aquela religião, se nos dizemos cristãos, precisamos primeiramente amar. Porque foi isso que Jesus fez a vida dele inteira. Essa é a boa nova, que é o significado de evangelho, né? A boa notícia é essa. O amor vai libertar vocês. Então não adianta eu ir num templo, seja ele espírita, seja ele de candomblé, seja ele de umbanda, seja ele evangélico, seja ele católico, seja ele qualquer que seja, e querer seguir uma religião se eu não aplicar o amor. Porque eu vou destruir aqueles que estão ao meu redor, mais do que contribuir com a tarefa no bem, muitas vezes eu estarei trabalhando dentro da religião contrariamente a ela. Então, eu acho que é importante a gente abordar também por esse quesito, sabe? Para a gente abrir esse leque de possibilidade, para quem tiver curiosidade, quem quiser entender, porque o fato da gente não acreditar na mediunidade não faz que ela deixe de existir, né? E os espíritos vão continuar nos comunicando o tempo inteiro, e isso muitas vezes, às vezes a pessoa nem tem distúrbios mentais e emocionais, tem a mediunidade. Só que essa mediunidade, como não pôde ser desenvolvida, foi cerceada, castrada, enfim, se tornou um fardo para a pessoa, e a pessoa acaba desenvolvendo problemas emocionais, problemas psicológicos por causa disso. Então, a gente está aqui para amparar, para acolher, para abrir os braços para quem quiser seguir por esse caminho, acreditar, enfim. Acho que é mais ou menos por aí. Não, o objetivo foi esse mesmo. Particularmente, eu recebo muito essa pergunta, sabe? Eu acho que é por causa do meio que eu convivo. Então, de muitas pessoas que são de outra religião e, assim, às vezes a gente... Não é questão da gente contrariar a religião do outro, nem ofender, muito pelo contrário, porque não é isso que Jesus nos ensinou. Mas de tentar combater um pouco o preconceito da visão do outro para conosco, né? Como se nós estivéssemos fazendo alguma coisa que fosse contrária àquilo que nos foi ensinado, como se a gente desconhecesse, né, o contexto das coisas.
Então, assim, eu acho que é importante a gente se munir, né, de argumentos verdadeiros e sinceros, né, para que a gente consiga ter um diálogo. Não uma discussão, uma briga, não um enfrentamento de querer convencer o outro de que nós estamos certos ou errados, mas sim de nós conseguirmos manter um diálogo àqueles que querem ouvir também. Porque, como disse Jesus, nós vamos ficar jogando pérolas aos porcos, né? Então, o que tiver ouvidos para ouvir, né? Tiver condições da gente dialogar, conversar, colocar os nossos pontos de vista, né? É uma oportunidade que a gente tem de crescimento de ambas as partes, né? Tanto nosso quanto a deles. Gente, nós vamos completar 1 hora de live, então eu vou fazer o seguinte, nós vamos desligar e chamar vocês de novo, viu? Para a gente poder continuar nossa conversa, ok? Então, daqui a 30 segundos.